Alerta para o fim dos tempos. Agora são 8h36, vamos trazer agora um vídeo que fala, uma mensagem do profeta, né, que fala: só os filhos iluminados vêm recebendo Jesus por inteiro. Vamos acompanhar. Mensagem esta de hoje, de 25 de maio de 2016, que diz: só os filhos iluminados vêm recebendo Jesus por inteiro. E eu vou ler e vou explicar para vocês o que significa essa mensagem na situação que temos hoje. O embusteiro que vos veio aborrecendo, ele fica raivoso por não poder tocar em nenhum de vocês, irmãos. Sendo eu um anjo, posso derrotar as suas ameaças. Ele é pior do que uma cobra venenosa, mas não pode dar o seu bote. São Rafael eu sou, para estar sempre no lugar certo, a serviço do nosso Criador. É Ele que determina a cada um de nós para fazer o que temos pela frente, enquanto não chega a sua hora. Depois que assumir, então, em redor dele, ficaremos por toda a eternidade. E o nosso trabalho irá se completar. Como até hoje ainda estamos a seu serviço. Tão logo que este planeta for modificado, nunca mais o embusteiro pisará nesta terra, por ser o paraíso que aqui ele criou no começo. Seus anjos foram criados para isto, ser anjo como milhares que foram criados para servir a um só Deus. Mas não foram todos que vieram a obedecer. Lúcifer, por ser um anjo de luz, que achava que podia ter o mesmo poder de Deus, começou a sentir inveja, quis ele fazer o mesmo. Como agora, esses que estão lá no Vaticano, um servindo o outro, faz que seu cargo possa mudar os planos de Deus, vem dando aos filhos da luz. Só que ele não pode pôr as mãos no que já estão sendo escolhidos, da obediência. Pode-se notar que onde não há mais respeito, ali a presença do Santíssimo Sacramento, ele não tem a mesma virtude de onde tem o máximo de respeito, porque se trata de Jesus sacramentado. E nós, anjos, estamos a serviço do Senhor. Há muitos em redor do altar que se passam como servidores, mas não pode enganar Jesus. Só os filhos iluminados, por ele, como aqui está, que aqui estão recebendo Jesus por inteiro. Esse que se diz servo de Deus, como os falsos pastores, ali não existe a presença de Deus, nosso Criador. Ali é como se fossem os mesmos que ofereceram as 30 moedas de prata para Judas trair Jesus. O mesmo está acontecendo. A terra inteira está enfeitada de Judas, criando um clima insuportável, onde a maior parte já não liga mais para a educação. São estes os filhos da desobediência. São Rafael, filho de Maria, e Papa Pedro II. A gente vem notando que parece assim que é uma cópia do começo e agora ao final.
Você vê que quando Jesus passou o cargo a Pedro, ele não deixou nenhum sumo sacerdote querer ensinar ele como é que devia fazer. Vocês têm notado esse jeito dele e comigo agora? Justamente que vem avisando que está na hora da vinda de Jesus. E os dois padres que nós temos, todos doentes. Estou esperando que o padre Rômulo logo fique curado. Mas eu estou fazendo o que ele ensina e não um bispo. Olha, a aparência mais ou menos. Nenhum sumo sacerdote, nenhum deles mandou no Pedro. Por que está acontecendo isso comigo? Será que não tem um significado? Poxa, eu nunca cheguei a pensar isso na minha vida, que um dia eu ia abrir o sacrário da Santa Hóstia. Eu nunca pensei, pelo respeito que eu tenho pelo Santíssimo Sacramento. São Rafael sou, para estar sempre no lugar certo, a serviço do nosso Criador. É Ele que determina a cada um de nós para fazer o que temos pela frente. É Deus que determina. Está bem claro aqui. Enquanto não chega a sua hora, aí diz, depois que assumir, então, em redor dele ficaremos por toda a eternidade. Os anjos santos, a gente, ficaremos, porque o trabalho é dele, aí é ele que vai determinar. E o nosso trabalho irá se completar. Vê que coisa bem explicada São Rafael está dizendo. Aí o meu trabalho vai... Eles não querem aceitar, né? Não é nem como eles querem. Então a gente começa a pensar bem. Puxa, está tudo certinho, né? Como é que eu podia escrever uma coisa determinando, se fosse da minha pessoa, determinando tudo como se deve fazer? É ele que está fazendo isso. São Rafael está explicando bem. Tão logo que este planeta for modificado, nunca mais o embusteiro pisará nesta terra, por ser o paraíso que aqui ele criou no começo. Seus anjos foram criados para isto. Ser anjos como milhares que foram criados para servir um só Deus, mas não foram todos. Lúcifer era o maior anjo, mas não foram todos. Comparando agora, no meio do católico, da Igreja Católica, o mundo todo considera aquele lá que está traindo Jesus, um servindo o outro, está dizendo aqui. E a gente está fazendo o que ele manda. Porque cada um padre da Igreja Católica a obediência dele vem do bispo. O bispo é que manda. E a mim? Olha a comparação. Pedro não teve. Jesus passou o cargo para ele, o Espírito Santo é que determinava. Agora deve estar acontecendo comigo. Porque é uma coisa assim quase inacreditável. Não se vê no mundo inteiro. A gente vê vários países, fora do celibato, não tem quem possa comandar a Igreja Católica. Não pode. Mas por que Deus chamou eu? Teve o Pedro I, tem que ter o Pedro II para entregar a chave. Está tudo certinho para chegar o momento da hora. E São Rafael, ele que passou essa mensagem, quantos botes o diabo deu em mim para matar eu? Ele conseguiu matar meu pai. É a serpente, um surucucu, chama-se o nome desse bicho. Ele é que matou meu pai. De certo assim, né? Eu vou matar o que tu botasse na terra. Mas ele não pode matar eu.
Ó, lá no Rincão das Flores, 3 vezes que fui para lá, quase que uma dessa jararaca venenosa, quase que botei a mão nela. Mas eu fiquei ruim a última vez. Eu parecia que não pisava no chão. Então deve ser São Rafael, que estava sempre junto. Aladim, então, eu acho que os meus filhos, todo mundo que via ela, foi um milagre dela se escapar. É uma coisa que ele quer. Ele diz aqui, o embusteiro, a voz vem aborrecendo. Ele fica raivoso por não poder tocar em nenhum de vocês. Irmãos, sendo eu um anjo, posso derrotar as suas ameaças. Ele é pior do que uma cobra venenosa, mas não pode dar o seu bote. Ele tentou. Mas como nós estamos chegando no momento final, então aqui São Rafael também está sempre bem explicado. Depois que assumir, então, em redor dele, ficaremos por toda a eternidade. E o nosso trabalho irá se completar. Para nós, para vocês que estão acreditando e estão lendo o livro, a palavra viva de Deus, vocês podem considerar que são pessoas, filhos iluminados. Não é por mim. É só um que existe, Deus. E é Ele que está escolhendo, não sou eu. Apenas sou o servidor. Estou servindo a Ele, o cargo como Ele passou para Pedro I, agora estou sendo eu. Não estou sendo mandado por um bispo. Estou sendo mandado por Deus. Por isso que a capacidade grande que eu tenho de escrever é porque eu já estou no meio deles também. Em nome da Santíssima. Tá aí, né? Já acabou de ouvir essa mensagem, a homilia do nosso profeta Pedro II, falou todas as verdades aí, né? A coragem que ele tinha, Deus, né? Admirava muito isso nele, porque ele fazia tudo na vontade de Deus, né? Ele tinha essa preocupação em sempre agradar a Deus. Deus passava a mensagem para ele ali, e ele falava, né? Não tinha medo dos eclesiásticos, tinha sempre essa coragem de falar a verdade. 8h48, agora vamos trazer agora um depoimento de José Carlos, né? Falando aí sobre os bebês reborn. Vamos trazer aqui, vamos reprisar novamente para você acompanhar. Rony, posso fazer um adendo? Oi? Posso fazer um comentário aqui breve? Pode sim, então vamos ouvir o comentário aí. Olha só como esse profeta é gigantesco, que ele não era, né? Que ele está vivo no céu. Olha como esse profeta é gigantesco e como tudo que ele fala, essas mensagens não poderiam ser invenção da cabeça dele, porque eu não conheci o profeta pessoalmente, mas as pessoas que conviveram com ele, a própria família, falam da simplicidade que ele tinha, né? Do pouco conhecimento que ele tinha, né? De tudo. Então tudo vinha de Deus. Mas olha esse trecho aqui que ele fala dessa própria mensagem aqui, ó. São Rafael eu sou, para estar sempre no lugar certo a serviço do nosso Criador. É Ele quem determina a cada um de nós para fazer o que temos pela frente. Enquanto não chega a sua hora, depois que assumir, então, em redor dele, ficaremos por toda a eternidade. E o nosso trabalho irá se completar, como até hoje ainda estamos a seu serviço. Tão logo que este planeta for modificado, é aqui que eu quero chegar, que ele for modificado, nunca mais um embusteiro pisará nesta terra. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito bom, Rony, vou te passar depois, sobre o livro de Enoque, né? O livro de Enoque, para quem não sabe, é um apócrifo, tá? Apesar dele ser um apócrifo, ele não está na Bíblia, ele traz muitas coisas que os próprios profetas e os próprios apóstolos mencionaram na Bíblia, tá? Então tem o seguinte ponto do livro do Enoque, que ele diz assim, a visão de Enoque, né? Que o mundo vai ser modificado. Isso também está no Apocalipse, né? E olha o que o arcanjo Rafael diz aqui pra gente.
que o mundo, tão logo que o mundo for modificado, acaba as armadilhas de Satanás. Mas por que eu estou pegando esse ponto de modificado? No próprio livro de Enoque, que é um livro que foi escrito muito antes de todas as escrituras, né? Muito antes de Moisés, muito antes da própria Bíblia, muito antes de tudo, já falava sobre essa modificação da terra. Inclusive diz que, tanto no Apocalipse diz, reforçado por João, como diz no livro de Enoque, que quando Deus reformar todas as coisas, tudo vai ser um plano, não vai ter mais planície, não vai ter mais montanha. Então, olha como esse profeta, ele é importante, ele traz tanta grandeza na sua mensagem que nem mesmo ele percebia. O próprio anjo Rafael falando, corroborando com a mesma coisa escrita milênios atrás. E mais ainda, no livro de Enoque diz o seguinte, tá? Tem uma outra mensagem que eu acho que é de São Rafael também, Rony, eu vou procurar e vou passar para vocês depois poder divulgar para os irmãos, que ele fala assim, não sei se é São Rafael, se é São Gabriel ou se é São Miguel, foi um dos 3 arcanjos, que ele fala assim, um certo trecho da mensagem: se eu desse apenas um sopro sobre a terra, esse planeta acabaria a vida. O anjo falando, o anjo. Aí eu vou para o livro de Enoque, que diz o seguinte, que no fim de tudo, quando chegar o tempo que o céu não aguentar mais os pecados da humanidade e que o mundo estiver repleto de demônios, né? O Deus Pai se levantará do trono e vai falar, porque até então ele está em silêncio, desde Adão e Eva ele não fala, desde Moisés que ele não fala, certo? Então ele vai falar, e quando ele falar, a potência de sua voz vai arrancar e acabar com todos os véus que existem e vai estremecer todos os alicerces do céu, da terra e do inferno. E ele fará tudo novo. Então, olha só esse trechinho que até o próprio profeta não explicou, né? Ele se voltou mais para o importante naquele momento, que é a questão da Igreja Católica, como a Igreja Católica está conduzindo tudo, né, de forma errada, mas esse trecho que São Rafael fala aqui corrobora tanto com a Bíblia quanto corrobora com o livro de Enoque, escrito milênios atrás. Como que esse profeta pode ser falso? Ou ele leu todas essas coisas? Né? Não tem como. Para quem conheceu ele, para quem sabe da vida dele, na sua simplicidade, ele falava coisas grandiosas, porque Deus falava através dele. Então, Rony, eu queria dar esse adendo, porque as mensagens do profeta, se você parar para perceber, eles trazem em cada parágrafo, em cada trecho, é uma riqueza de conhecimento muito grande, que se você não tiver ligado à escatologia, ligado um pouco da Bíblia, você perde os detalhes. Você não consegue, mas se você parar para analisar com calma, meditando em cada mensagem, você vai encontrar dentro de cada mensagem uma riqueza muito grande. Tá certo, meu amigo? Mesmo, viu, André? É muito importante você falou desse livro, né, de Enoque aí, e quando Deus ele vier, né, com a sua voz de trovão, com a sua espada, muitos vão estremecer, né? Agora é como misericordioso, né? Mas ele virá assim como um rei, como